bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio da Emília-Romanha, etapa de número 14, uma corrida até que é meio desnecessária no campeonato da MotoGP. Já corremos em Misano, não precisava correr outra vez, mas obviamente pelos deveres comerciais a MotoGP resolveu fazer uma rodada dupla em Misano, como foi aí na época da pandemia. Mas tivemos uma bela corrida, tivemos um belo domingo de corridas em Misano. A principal delas, a corrida da MotoGP, uma prova sensacional, uma ultrapassagem no final, no limite, uma ultrapassagem polêmica aí de Enea Bastianini, tirando o doce da boca de Jorge Martin na última volta. Vamos falar sobre isso. Pecco Bagnaia não apareceu na corrida, de repente apareceu, de repente começou a fazer volta mais rápida, acabou caindo, perdeu a prova, perdeu aí a boa possibilidade de sair como líder, de chegar como líder, na verdade, para a temporada, para a parte asiática da temporada, no dia da 100ª vitória da Ducati, terceira montadora a conseguir isso na história da MotoGP. Enfim, uma corrida muito interessante que a gente vai comentar a partir de agora. Mas antes, vamos rapidinho passar o resultado das duas corridas desse final de semana. A sprint teve vitória do Pecco Bagnaia, depois Jorge Martin, Enea Bastianini, Marc Marquez, Pedro Acosta, Brad Binder, Fábio Quartararo, mais uma vez pontuando nas duas provas com a Yamaha. Depois o Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli na nona posição. Já o GP teve a vitória do Enea Bastianini com Jorge Martin em segundo, Marc Marquez herdando o terceiro lugar, depois Marco Bezzecchi também herdando o quarto lugar, depois o Franco Morbidelli e o Maverick Viñales, que herdaram aí as posições do Fábio Quartararo na última volta. Ele ficou sem combustível, vamos falar dele também. Depois o Aleix Espargaró, Alex Marques, Miguel Oliveira, Juan Mir, Luca Marini, olha só, as duas Repsol Honda pontuando pela primeira vez nessa temporada. Depois o Raul Fernandes, Fábio Di Giannantonio e o Johan Zarco, terminando os pilotos que pontuaram nesse grande prêmio da Emília-Romanha. Já no campeonato, Jorge Martin agora lidera com 24 pontos, 341 contra 317 do Pecco Bagnaia. Enea Bastianini passa, fica um ponto na frente do Marc Marquez, é o terceiro colocado, e o Brad Binder fica com o que tá, assim como o Pedro Acosta aí, os dois que caíram durante essa corrida em Misano. Muito bem, antes da gente comentar esse grande prêmio da Emília-Romanha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, não se esqueça de dar like nesse vídeo, tem cada vez mais chegando gente aqui no canal, e obviamente vamos espalhar a palavra da MotoGP aí pra galera que gosta de esporte motor, pra galera que gosta de esporte em geral. Então, dando like, se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a fazer isso. E é isso, fiquem de olho aqui no canal, talvez eu vá testar coisas diferentes aqui no canal nos próximos dias, talvez, eu não vou falar exatamente o que é, mas enfim, se eu conseguir fazer o que eu quero fazer, eu vou publicar no meu Threads. Se você quiser, você pode me seguir no Threads, o link tá aqui embaixo. Eu fiz um perfil no Blue Sky, não achei o Blue Sky tão legal, e vou começar a usar o Threads aí enquanto o Twitter não voltar aqui no Brasil. Enfim, me siga lá, a gente troca uma ideia ao vivo durante a corrida, enfim, tentando suprir aí a ausência do Twitter. Bem, Grande Prêmio da Emília-Romanha, como eu falei no começo, uma corrida esportivamente até desnecessária, duas corridas em Misano. É demais, mas enfim, a MotoGP tem os seus compromissos profissionais, prometeu 20 corridas no ano, e tá aí, para entregar 20 corridas tem que fazer uma corrida no mesmo lugar, exatamente uma logo depois da outra. Tentaram fazer essa corrida no Qatar, mas não deu certo, teve que ser em Misano mesmo. Mas não dá para reclamar da qualidade das corridas, porque todas elas foram muito legais, especialmente a corrida da MotoGP, que teve aí uma polêmica no seu final, com exatamente o Enea Bastianini tocando e, enfim, tirando da pista o Jorge Martin. O Enea Bastianini também saiu da pista, vamos começar já discutindo isso, e é realmente uma ultrapassagem ali que, na minha opinião, eu tentei ver várias vezes, tentei entender o lado do Enea Bastianini, mas é uma ultrapassagem que passa um pouco do limite, na minha opinião, em termos de agressividade. Ele não bateu forte, por exemplo, no ombro do Martin, ele freou mais tarde. O Martin estava freando melhor do que o Bastianini tentou outras manobras em cima do Martin, mas ele não estava conseguindo. Só que o problema é que o Bastianini estava muito mais rápido que o Martin, né? O Bastianini tradicionalmente, né, sempre é melhor nesse fim de corrida, mas o Martin estava freando mais dentro, e o Bastianini, para fazer a ultrapassagem, ele tava freando na mesma toada do Martin. Na hora que ele viu que não ia conseguir, ele deu aquela soltadinha no freio, e mesmo assim ele tocou no Martin, mas ele não tocou muito, não foi uma pancada, foi um toque leve, mas ele tirou o Martin da pista, né? Ele forçou o Martin para fora da pista. E aí o mais sério, né, é que ele sai logo em seguida da pista, em cima da zebra, né? Assim, até a favor do Bastianini, ele parece que ele tem as possibilidades de seguir na pista, né? Ou de, enfim, seguir ali por cima da zebra, mas ele acaba saindo da pista, olhando exatamente
pro Martin, que estava do lado esquerdo dele, provavelmente para se assegurar de que o Martin não tinha caído, ou enfim, o que tinha acontecido com o Martin. Né? Se você já andou de moto alguma vez, você sabe que a primeira coisa que você aprende é que a moto vai para onde você está olhando, né? E o Bastianini olhou pro lado e a moto, em vez de entrar para a direita na curva, acabou dando uma espalhada. Ele saiu da pista, o que no rigor da regra significa que ele levou uma vantagem, né? Ele passou não utilizando ali, não estando dentro dos limites de pista. Portanto, teoricamente, né, na consistência, no rigor da regra, ele teria que ser punido. Mas no fim das contas ele não foi, os comissários nem analisaram esse lance. No fim das contas eles acabaram deixando meio a última volta, tende-se a dar uma tolerância maior, algo que eu até concordo, mas é aquela história, né? Se você não é consistente nesse tipo de decisão, você acaba criando muita margem aí para coisas erradas acontecerem, assim, dependendo da circunstância. Então, na minha opinião, eu acho que o Enea Bastianini deveria ter sido punido com a perda aí de uma posição, né? Não daria... O Jorge Martin, ele saiu da pista e ele fez a última volta tão com a mão lá em cima, reclamando, que se dessem pro Bastianini uma long lap, né, em tempo, seria 3 segundos, né? O Martin chegou a 5 segundos atrás do Bastianini, portanto teria que perder aí uma posição o Bastianini para dar certo, mas de fato achei que foi um pouco demais aí o que o Bastianini fez. Mas enfim, também não acho absurdo ele não ter sido punido. A vitória que foi a 7ª do Bastianini na carreira e a 100ª da Ducati na história da MotoGP, se tornando aí a 3ª montadora a passar de 100 vitórias na MotoGP, exatamente com Honda e Yamaha, no dia que a Ducati faturou o seu 6º campeonato de construtores na sua história, o seu 5º campeonato de construtores consecutivo na MotoGP. Enfim, tivemos aí um momento que vai ser lembrado aí por muito tempo, aí essa última volta, que é também um dos motivos pelos quais os comissários dão mais tolerância para esse tipo de coisa nas últimas voltas, né? A gente lembra, enfim, de tantas outras vezes em que últimas voltas decidiram corridas aí com toques e tal, e todo mundo sempre lembra. Não tem jeito, a MotoGP é isso também, né? Show. Mas quem não concordou com isso foi o Jorge Martin. O Bastianini disse que só conseguiria tentar uma ultrapassagem aí, o Martin achou que foi um pouco além da conta, né? O próprio Marc Marques também achou que foi além da conta e citou exatamente isso, de que o Bastianini não ficou na pista, por isso que a punição caberia. Mas enfim, o Martin falou que agora ele sabe como jogar aí em últimas voltas aí, que os comissários aceitam isso. Vamos ver se ele não vai jogar pesado aí, de repente, com o Bastianini aí numa outra corrida, no estilo meio NASCAR aí, né? Você dá agora e vai tomar depois. Mas o Martin também disse uma coisa muito interessante, né? Agora com 24 pontos de frente no campeonato, falou que encontrou uma nova solução, provavelmente na frente da moto. Ele não especificou exatamente o que ajuda ele, né? Desde do início desse segundo semestre, ajuda ele a ter um pouquinho mais de feedback, né? De ter um pouco mais de confiança na frente da moto, coisa que ele não teve tanto na Espanha quanto na Alemanha. Ele falou que é uma peça da moto, um ajuste, não deu pra entender muito bem, porque ele falou inglês e esses caras não sabem falar inglês direito, que ele mudou a partir do segundo semestre, que faz a moto ir mais lenta, mas dá pra ele mais segurança, portanto, ele não acredita que ele vai cair novamente como ele caiu, liderando as corridas tanto na Espanha quanto na Alemanha. Outro ponto de discussão do dia foi o Pecco Bagnaia aqui no seu 100º GP na MotoGP. Tava tudo pronto ali, ele largando da pole position, provavelmente vencendo as 2 corridas em Misano depois de uma atuação heróica durante a corrida sprint, né? Venceu, levando o Martin, induzindo o Martin ao erro. Ele não largou bem, perdeu a posição pro Martin, mas deu o troco nele já na curva 2. E ali eu achava que a corrida já tinha acabado, sinceramente. Eu não achei que o Martin fosse conseguir nem acompanhar o Pecco e nem atacar o Pecco. Mas o Pecco Bagnaia teve um problema aparentemente nos seus pneus, algo que vez por outra acontece com os pneus da Michelin. Os pilotos reclamam disso, o próprio Bagnaia reclamou disso na sprint em Aragon. Agora novamente ele tem um problema no pneu traseiro. Segundo ele, começou a funcionar só com 15 voltas o pneu traseiro, e ele também não teve a mesma confiança que tinha no pneu dianteiro. O fato é que o Pecco Bagnaia começou a prova andando muito mal, perdendo traseira, tava dando pra ver ali que ele tava meio que andando em cima do sabão, perdeu a posição pro Martin, perdeu a posição pro Bastianini e de repente conseguiu estabelecer o seu ritmo e no meio da corrida chegou a fazer a volta mais rápida da prova, exatamente no momento que ele falou que o pneu funcionou, mas ele estava tentando chegar tanto no Bastianini quanto no Martin. Aí eu acho que o Pecco provavelmente deve ter arriscado um pouco demais aí. Obviamente ele queria vencer, todo mundo queria vencer, mas um terceiro lugar não era um resultado para ele jogar fora. Ele falou que estava sem confiança nas freadas e realmente, se o pneu dianteiro realmente estava com problemas, ele acabou perdendo a frente
praticamente reto, né? Ele estava inclinando um pouquinho ainda e a moto, no caso a dianteira, perdeu a aderência, travou. Foi um tombo estranho, mas um tombo de quem estava puxando ali além da conta naquele momento da prova. O pneu já um pouco desgastado. E no fim das contas vai saber, com esse final de corrida aí, com o toque, com o Martin tendo que trancar o Bastianini, com esse toque dos dois, o Bagnaia poderia até ter vencido a prova. Então é uma lição aí pra ele, aí, sempre trazer os pontos pra casa. O Pecco realmente não fez essa lição. E agora, tudo bem, tem mais 6 corridas, tem muitos pontos aí pra disputar, mais 24 pontos atrás, ele poderia ter saído como líder do campeonato de Misano. Uma prova discreta do Marc Marquez, que venceu em Misano há 2 semanas, um pouco a volta à realidade, né? O Marquez caiu 2 vezes no sábado, não classificou também, classificou em 7º, mas é aquilo, eu diria que em ritmo puro, eu acho que o Marquez é muito difícil dele ser campeão. Ele precisa de corridas com condições estranhas, né? Como a gente teve em Aragon, como a gente teve também no GP de San Marino. Mas é claro, a gente está indo agora para a parte asiática da temporada, onde a gente deve encontrar pelo menos treinos e corridas aí com condições estranhas, que é aí que é o ponto forte do Marquez, aí onde ele vai tentar fazer a diferença. Eu diria que ainda está no campeonato, mas é mais difícil porque ele não tem realmente esse desempenho que eu diria que o Martin e o Bagnaia têm. Mas é claro, tá na briga. Falando de outros pilotos, o Quartararo estava em 5º lugar ali, até o final da prova, estava ali logo atrás do Marco Bezzecchi, que fez uma boa corrida, chegou na 4ª posição, mas no final a TV não mostrou, mas ele ficou sem combustível, né? Ele perdeu a posição para o Franco Morbidelli, perdeu também para o Maverick Viñales, chegou na 7ª posição, o Fábio Quartararo. Boas corridas da Yamaha, né? Yamaha que disse nesse final de semana pela primeira vez oficialmente que está fazendo o motor V4, vai abandonar o 4 em linha num futuro próximo. Claro, bons resultados da Yamaha, mas tem que ser com uma dose de sal aí, que a gente tem que levar esses bons resultados da Yamaha. A Yamaha tinha treinado antes do GP de San Marino em Misano, fez o GP de San Marino, ainda teve o teste pós-corrida e agora está correndo mais uma vez em Misano. Misano que é uma pista também que não é um lugar de top speed, não, é uma pista bem travada, curta, então ajuda a Yamaha. As limitações da moto aí são um pouco mitigadas, mas foi um excelente final de semana do Fábio Quartararo. Mais um show de horror da KTM, que viu seus principais pilotos caindo durante a corrida, o Brad Binder logo no começo e o Pedro Acosta, mais uma vez aí o Pedro Acosta caindo no início de uma corrida com um possível bom resultado aí nas mãos, está se tornando algo rotineiro. E nesse final de semana aí foi revelado aí em Misano que o chefe de equipe da KTM, né, o Francesco Guidotti, que é o ex-chefe de equipe da Pramac, também não vai ser mais chefe de equipe da KTM, né, depois do Fabiano Sterlachini, né, que chegou para ser ali o diretor técnico. Outro italiano que vai embora, oriundo exatamente da Ducati. Realmente a KTM aí vai meio perdida aí nesse momento. Esperava muito mais deles do que eles estão entregando. E é isso, a Repsol Honda pela primeira vez com as 2 motos nos pontos esse ano, né? O Luca Marini aí ainda segue sendo o último dos pilotos regulares da temporada, conseguiu ser encorajado aí por esse resultado. E a Aprilia, que também não anda bem normalmente em Misano, né? Não andou bem dessa vez, o Viñales conseguiu um resultado ok, até o Aleix Espargaró também. Em geral, a Aprilia não apareceu nesse final de semana, inclusive o Raul Fernandes fez o primeiro ponto dele, né, com a RS GP24, o momento de fato não é bom. Bom, mas vamos passar para as outras categorias, vamos falar de Moto 2. Um final de corrida sensacional da corrida da Moto 2. A gente viu ali Celestino Vietti, Aron Canet e Tony Arbolino disputando a vitória e um errando mais do que o outro. Um final de corrida divertidíssimo ali, com o próprio Vietti errando, tentando ir atrás do Arbolino e errando. Depois o Canet passou, deu a impressão de que poderia vencer, mas o Canet, a gente sabe que ele tem esse bloqueio com vencer corrida, uma coisa impressionante. O Arbolino passou ele, depois o Arbolino errou na última volta, na redução ali para a curva carro, e o Canet passou o Arbolino foi lá para a área de escape, né? Ficou na 3ª posição, e o Canet era só fazer 2 curvas e correr para o abraço, mas ele resolveu trancar ali na última curva o Celestino Vietti. O Celestino Vietti não estava nem perto para tentar fazer uma manobra. O Vietti fez a curva da melhor maneira possível, saiu muito mais rápido que o Canet e venceu dele a prova por 29 milésimos. Aron Canet segue com uma vitória de Moto 2 e com 18 segundos lugares. É incrível o quão mal se comporta o Aron Canet nesses fins de corrida. Podia ter várias vitórias o Aron Canet de Moto 2, ele não consegue, né? Ele virou um tabu para ele isso. Uma coisa que é psicológico, né? E essa corrida foi perdida de maneira psicológica pelo Aron Canet. Ele que tinha largado na pole, uma pena para ele. Mais uma vitória boa também do Celestino Vietti. O Ayogura chegou na 4ª posição, viu o Sérgio Garcia caindo e viu o Jake Dixon também, que estava bem no campeonato, estava crescendo no campeonato, caindo. Mais 6 etapas aí,
mas o campeonato realmente vai começando a arrumar aí para a mão do Ogura, que tem 22 pontos na frente do campeonato. O Diogo Moreira não participou dessa corrida, porque teve uma dor abdominal durante a noite, foi levado para o hospital de manhã, estava aparentemente uma apendicite, mas ele foi liberado do hospital à tarde, vai ficar em observação, não se sabe ainda se ele corre no GP da Indonésia. Uma pena que o final de semana prometia bastante, ele ficou em terceiro na sexta-feira, teve problema na moto no sábado, infelizmente acabou caindo também na classificação, era o 19º no grid, mas o companheiro dele, Denis Foggia, fez uma boa corrida e ele poderia também ter feito. Então, Celestino Vietti em primeiro, Aron Canet em segundo, Tony Arbolino em terceiro, e o Ai Ogura, que é o líder do campeonato, chegou na quarta posição. Sérgio Garcia, vice-líder do campeonato, fez 6 pontos nas últimas 4 corridas. O Sérgio Garcia tá muito mal. O Joe Roberts fez uma corrida opaca aí e fica na terceira posição desse Mundial. E vamos terminar falando de Moto3, e Moto3 é sinônimo de Davi Alonso nesse ano de 2024. É incrível o que esse piloto colombiano faz, sempre muito bem nas provas, e nas últimas voltas ele é imbatível, né? Tudo que o Aron Canet não é na Moto2, o Davi Alonso é um animal quando chega nas últimas voltas ali. Foi ultrapassado de maneira agressiva pelo Daniel Gado, foi tocado ali para fora, e na última, isso a 2 voltas do final, e na última volta ele fez uma ultrapassagem dupla em cima do Piqueiras e do Gado, uma coisa de louco, e venceu o grande prêmio da Emília-Romanha, que deixa ele cada vez mais próximo do título. Agora 82 pontos de frente no campeonato, era para ser 79, mas o Daniel Gado passou ali dos limites de pista na última volta, perdeu o terceiro lugar, que foi para o Colin Vair. Portanto, tudo rumando aí para um título do Davi Alonso, que realmente parece ser só questão de tempo. Teve Alonso em primeiro, Ángel Piqueiras, que venceu o GP de San Marino na segunda posição, depois o Colin Vair, e no campeonato Davi Alonso também na frente, Daniel Gado em segundo, Colin Vair empatado com ele na terceira posição, e o Ivan Ortolá na quarta posição. Ángel Piqueiras sobe para o 5º lugar. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!